Próximo exercício. Calor é energia térmica em trânsito que se transfere de um corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Quais são as unidades de medida de calor? Daqui a gente já percebe que calor não é temperatura, né? Às vezes a gente confunde calor com temperatura. Calor é energia em trânsito. Ou você ganha calor ou você perde calor. Nunca você tem calor. É só quando ela está se movimentando de um corpo para outro. Bom, e como que a gente consegue medir isso? Ou seja, qual a unidade de medida para calor? Aí, aqui tem um textinho, olha só. Unidades de medida de calor. A substância utilizada como padrão para definir a unidade de quantidade de calor, a caloria foi a água. Então, assim, caloria é uma unidade de medida de calor. E como calor também é energia, então a gente também usa Joule, que é a unidade de medida para qualquer tipo de energia. Então, como que a gente escreveria essa resposta aqui? Vai ser o seguinte, são duas unidades de medida. Então, aqui ele pediu, vamos colocar cal, certo? De caloria e o joule. Joule, se escreve joule, mas se lê joule. Vou colocar um J, que é representação. Então, é sempre bom colocar símbolo. O símbolo é o quê? É o cal e como se lê o cal? Caloria. E o J é o joule, certo? Símbolo e o símbolo por escrito. Então, o símbolo é cal e joule. Se lê caloria e joule. Tudo bem? Essa é a resposta. Próxima questão. Um corpo de massa igual a 10.000 gramas recebeu 20.000 calorias e sua temperatura passou de 50 graus Celsius para 100 graus Celsius. Qual o calor específico desse corpo? Então, quando a gente tem algo assim, questões assim, o que a gente precisa fazer? Primeiro, você tem que identificar o que é cada coisa, né? Então, eu tenho massa. Aqui, ó, a gente acabou de ver que a unidade de medida de calor é caloria. Então, eu tenho aqui calor, esse 20.000 cal aqui é calor. E eu tenho mudanças de temperatura e eu quero saber calor específico. Então, a minha equação que eu vou escolher, ela tem que ter necessariamente calor, massa, o calor específico e temperatura, que no caso é essa equação aqui, que é a equação fundamental da calorimetria. Então, como é que eu resolvo? Eu vou substituir os valores, né? Tirar a letra, colocar o número. Então, aqui, primeiro é calor, certo? Esse quezinho aqui é calor. Então, calor eu meço em calorias, então eu tô falando desse 20.000 aqui. Então, eu vou colocar 20.000. Desculpa aí, gente, porque o mouse aqui às vezes é complicado lidar, tá? Então, eu tenho 20.000 igual a massa. A massa é 10.000. Tô tirando esses valores ali do enunciado, tá? Aqui, ó, 10.000 tá aqui, tá falando que é massa, vezes o calor específico, que é o Czinho aqui com tracinho em cima, vezes quanto mudou a temperatura. De 50 para 100, mudou 50 graus Celsius. Então, o valor que vem aqui é 50. O que eu faço agora? Bom, eu preciso achar o valor do Czinho, que é o calor específico. Então, de novo, primeiro eu lido com os números e depois eu vou resolver. Aí eu chego ao resultado de quanto vale a letra. Então, esse 20.000, ele tá sozinho aqui desse lado, ele continua sozinho aqui desse lado. O que eu posso fazer do outro lado? Bom, eu tenho dois números que podem ser multiplicados. Então, eu vou multiplicar esses
esses dois números. Então, o 10.000, ele vai virar 500.000, que vai dar 10.000 vezes 50, certo? E eu não posso esquecer do Czinho, ele ainda está multiplicando esses números. Eu só não posso multiplicar ele como número, porque não é número, né? Eu não sei quanto ele vale. Aqui, quando eu tenho o que eu quero saber do outro lado, do lado direito do igual, às vezes para algumas pessoas isso aqui fica esquisito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter. Eu vou colocar o 500.000 desse lado, 500.000, e vou colocar com o Czinho. Não pode esquecer do Czinho, porque eu só tô invertendo aqui, eu não tô fazendo conta, tá? Eu coloquei tudo que tem no lado do lado direito no lado esquerdo, que tem no lado esquerdo no lado direito. E vou copiar aqui os 20.000 que já estavam ali do lado esquerdo. Agora é a etapa final, é deixar o que é letra de um lado, o que é número do outro. Então, 20.000 já estava lá, então ele continua lá. A gente não mexe em quem está quieto. Agora, o 500.000, ele está multiplicando o Czinho aqui desse lado do igual. Vou passar para o outro lado do igual, dividindo. Já que ele está multiplicando de um lado, ele passa dividindo. Isso aqui é a regrinha da matemática, tá? Então, eu tenho 20.000 dividido por 500.000. Isso aqui vai dar um valor de... Faz a continha aí. 20.000 dividido por 500.000. Isso aqui dá 0,04. E a unidade de medida para calor específico, que é aquele calor que aquela quantidade de calor que a gente coloca numa substância para que ela altere 1 grau Celsius. Então, eu tenho quantidade de calor que a gente mede em calorias, né? Então, é o cal. Deixa eu apagar isso aqui, fazer mais bonitinho. A unidade de medida do calor específico, eu vou colocar em texto para ficar mais bonito, tá? É caloria por grama